Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Você já falou com Deus hoje? Ao abrir os teus olhos, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão. Conecte-se a Ele. Em todo o tempo, a nossa primeira fala deve ser dirigida ao Senhor. Estarmos conectados com Deus em todo o tempo. Não deixe as suas mãos se afrouxarem e nem seus joelhos vacilarem. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale agora. Desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. E depois volte a ouvir. Com toda certeza, a palavra vai falar significativamente mais no teu coração. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 17 de junho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de João, capítulo 14, desde o primeiro verso. Uma passagem muito falada, pregada, ministrada, intensa, onde Jesus diz aos seus discípulos, confortando eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glórias ao Senhor por estes versos apacentadores, confortadores, consoladores. Amém, irmão? Quando é que nós precisamos de conforto, de consolo? Quando nos entristecemos, não é mesmo? E existem algumas situações que entristecem o nosso coração, como aquela em que os discípulos viviam. Naquele instante, eles estavam entristecidos pelo fato de Jesus comunicá-los, informá-los de que em breve partiria. Em breve seria crucificado. Em breve ele morreria, a fim de ressuscitar. E mediante as situações que nos causam tristeza, como aquela causava tristeza no coração dos discípulos, Jesus os conforta dizendo: crede em Deus e crede em mim. Portanto, o que arranca de verdade a tristeza dos nossos corações é a fé, é crer de verdade em Deus, é crer de verdade no Pai, no Filho, no Espírito Santo. É crer na Santíssima Trindade. É entender e submetermos a vontade
e aos propósitos de Deus, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. E o que Ele está fazendo é o melhor para as nossas vidas. Então existem situações que entristecem o nosso coração, mas elas são necessárias. Elas são necessárias até mesmo para o nosso crescimento, para o nosso melhor, a fim de que sejamos edificados. São os propósitos de Deus em nós. Todo o propósito de Deus. Saiba, irmão, que todo o propósito de Deus sobre a nossa vida é bom, perfeito e agradável. É a fim de sermos edificados, transformados, é para o nosso crescimento, até mesmo situações que nos entristecem. E era exatamente o que Jesus explicava a eles e assim os confortava. Agora, ficarmos lutando contra os propósitos de Deus é que não devemos fazer. Mesmo que eles, em alguns momentos, possam nos entristecer, ou ser até mesmo contrário à nossa vontade, não devemos resistir. Porque toda luta, toda resistência nossa contra os propósitos, contra a vontade de Deus, se chama incredulidade. E incredulidade, irmão, é pecado. No livro de Romanos, no capítulo 14, verso 23, a Bíblia vai nos dizer, mas, presta atenção, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Portanto, a incredulidade, que é o contrário de fé, é pecado, irmão. Então não resista aos propósitos de Deus, porque quando você resiste, você está partindo para a incredulidade. E assim resistir à vontade de Deus sobre a sua vida é pecado. E aí nestes versos Jesus explica a necessidade de partir, pois os discípulos se entristeceram. Eles fecharam o seu coração com esse fato, com essa situação. E aí Jesus diz a eles, não se turbe os vossos corações. E Ele dá as razões pelas quais eles não deveriam se entristecer. Primeiro, existe a necessidade de Jesus dar a vida por cada um de nós. E se assim não fizesse, nós não teríamos vida eterna, irmão. Que amor é esse? Dando continuidade a estes versos, Jesus diz que Ele é a vida. Portanto, Ele entregou a vida para nos dar vida, porque sem Ele ter entregue a vida, nós não teríamos vida. Tá entendendo? Então, por mais que eles se entristeciam com esse fato, eles entenderam que sem esse fato, eles não teriam a glória eterna, o regozijo eterno. E todos nós. Também Jesus diz, eu vou para preparar lugar. Na continuidade do verso ele diz, eu sou o caminho. Se Ele é o caminho e Ele é o caminho, é por esse caminho que nós devemos seguir. Por estes passos, sendo imitadores dEle, buscando andar segundo a vontade dEle, este é o caminho pelo qual nós devemos andar. Então Ele foi preparar lugar, nos mostrando o caminho pelo qual nós vamos ocupar este lugar. Por essa causa, mas era necessário acontecer essa situação. Ele também nos deixa o Espírito Consolador, que é a verdade. É a verdade que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e assim sermos transformados. E ele diz, eu vos deixo o Espírito Consolador. E ele vai
convencê-los do pecado, porque muitos não creram em mim, mesmo estando de frente, vendo Jesus, não creram. E assim o Espírito Santo penetra em vossos corações e dá uma chacoalhada e convence de que está errado. Sem crucificação não tem ressurreição. Sem que sejamos crucificados, porque até mesmo, abre parênteses, vamos falar um pouquinho aqui, até mesmo essas situações que nos entristecem, elas ocorrem a fim de matar a nossa carne, de sacrificar essa nossa carne em meio às provações, porque elas quebrantam o nosso coração, elas geram dependência em nós a Deus, porque às vezes nós estamos achando que somos o bambambam do processo, que somos os donos da razão, somos orgulhosos, arrogantes, e aí vem essas situações que nos entristecem e provocam um quebrantamento no coração e nos mostra que nós dependemos dele, e assim sacrifica a carne, irmão. E é necessário essa crucificação da carne, porque senão nós não vamos habitar os céus, nós não ressurgiremos, não ressuscitaremos. E nós precisamos de lugar nos céus, na eternidade. Você quer? Então, faça como o Tiago nos diz a fazer: suportai com gozo, com paciência as tribulações, porque elas produzem em vós perseverança, e a perseverança tem ação íntegra em nos moldar. É necessário a dor para crescermos. Então aquiete, não se turbe o vosso coração. Jesus só está preparando o lugar, e nesse preparo é necessário tais situações. Somente ore, somente espere, somente confie, porque Jesus já preparou o seu lugar. Alegre o seu coração, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, porque o peso das tribulações é momentâneo e é incomparável ao peso eterno da glória. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre essa vida que me ouve. Enche ela, Deus, com a tua presença. Ah, Jesus, abençoa o dia de hoje, arranca toda tristeza, toda amargura do coração por conta de situações, mas situações que são necessárias a fim de sermos moldados, a fim de sermos transformados e nos render aos teus pés, porque vales, ó Deus, desertos são necessários a fim de quebrantar o nosso coração e nos mostrar o quanto dependemos de Ti. Mas nós sabemos que até mesmo nos dias difíceis, o Senhor é conosco, peleja por nós, cuida de nós, nos guarda e não deixa que nenhum dano nos seja provocado. Ah, Deus, em o nome de Jesus, enche essa casa com a Tua presença, essa família, esse trabalho, esse lugar, Deus, com a Tua presença, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.